Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu ligar a luz aqui para melhorar um pouquinho. Aí, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Um dia muito especial. E hoje eu vim convidá-los a embarcar numa jornada comigo, que eu venho contar um pouquinho sobre o método que eu trouxe para lançar aqui para vocês em primeira mão. O método Ankara. Exatamente. De onde veio todo essa metodologia, vou contar aqui para vocês. E hoje eu abro aqui com esse espaço íntimo, bastante poderoso, também cumprimentando o pessoal que está na outra sala do YouTube. Eu vou olhar para cá, eu vou olhar para cá nas duas câmeras, mas estou aqui entregue de corpo e alma para vocês, tá certo? Então, hoje é o nosso espaço íntimo sagrado aqui, muito poderoso, porque é o nascimento do método Ankara. E o que é esse método Ankara? Esse método ele não nasceu de nenhum livro e ele também não é nenhuma fórmula mágica. Ele nasceu das minhas próprias trevas, das minhas próprias noites escuras da alma. E quem hoje em dia não passou por um momento assim de tristeza, de desafio, um momento às vezes sombrio na sua vida, que você acha que não vai dar certo, que você acha que não vai conseguir, das suas dores, das suas trevas, das suas quedas e das minhas quedas, né? Esse método ele nasceu quando eu mesma me precisei mergulhar para entender o que estava ali por trás das coisas que não andavam na minha vida. E eu fui meio que como uma detetive investigar todas essas nuances, porque muitas pessoas fazem algumas coisas e porque para algumas pessoas fluem e para outras pessoas vem tudo com mais dificuldade. Então houve alguns momentos que eu sempre fazia, não era nem questão de procrastinação, de autossabotagem, de fazer, de ação. Eu sou uma pessoa colérica, sanguínea colérica, né? E isso me faz ser uma pessoa que executa, que faz. Então teve muitos momentos que mesmo eu executando com ações estratégicas, parecia que tudo às vezes ficava travado, né? Eu tinha essa sensação de tudo estar travado. E aí eu tentava fazer de tudo, mas eu percebia que algumas coisas não fluíam como eu, né, tinha como expectativa, ou que às vezes a gente acaba se comparando com outras pessoas, porque outras pessoas conseguem e você não consegue. Então eu fiquei ali num papel de detetive investigando o porquê disso. E aí eu pensava, é só uma fase, só que não era uma fase. E isso foi um convite para mim começar a mergulhar dentro de mim no autoconhecimento, porque eu entendi que o caminho é para dentro. O único caminho que existe é o caminho para dentro, para a gente entender, para a gente explicar tudo o que acontece de fora. E aí eu percebi, com a minha experiência pessoal, que existiam algumas feridas que eu não conseguia ali conscientemente ter uma clareza. E essas energias, essas forças acabam puxando a gente para trás, e acabou me puxando para trás, né? E muitas vezes a gente acha que não tá dando certo por falta de esforço, ou porque não é pra gente, a gente acaba achando que a gente não é merecedor. Só que na verdade isso é reflexo dessas marcas profundas que são trazidas como traumas. A gente reconhece essas marcas como traumas que a gente acaba carregando antes mesmo da gente nascer, porque junto com meus estudos, né, eu venho estudando já há algum tempo essa questão de trauma, como esse processamento, o que acontece, né, com o trauma
desde quando a gente ali é concebido. Então, nessas pesquisas que eu vim desenvolvendo, eu descobri que os traumas eles surgem desde a concepção e eles vêm no nosso DNA. Então, a gente carrega essas memórias no nosso DNA com ali os traumas dos nossos ancestrais, que vão essas informações vindo, passando de geração em geração. Então, eu acabei me mergulhando numa teia muito complexa e desvendando essas memórias, e foi me dando muita clareza. Eu tive vários insights nessa jornada, que foi uma jornada de muitos anos. E desde quando a gente é concebido, que a nossa mãe ele tem a consciência que está carregando outro ser, né, que está nos carregando, às vezes a forma que ela trouxe essa informação pode ter sido um gatilho para o seu trauma. Dentro do útero também, como foi essa gestação? Essa gestação ela foi querida. A nossa mãe, como que ela teve os sentimentos dela, como que ela processou esses sentimentos durante a gestação. E essas escolhas que ficam dentro dessas memórias, principalmente também quando a gente atravessa o parto, isso também pode ter causado algum gatilho de trauma. O que aconteceu no parto e também nos primeiros anos da sua infância, isso tudo, essas memórias, elas ficam no nosso corpo. Gente, eu sempre gosto de dizer que o corpo ele é um mapa. E isso vai para o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele que molda as nossas escolhas. E essas escolhas, mesmo que você escolha consciente, é o inconsciente que diz o sim final. Então, isso acaba sendo um sabotador dos nossos relacionamentos, da nossa prosperidade, da nossa saúde emocional e principalmente da nossa saúde física. Então, é como se houvesse ali um muro invisível entre a gente e o futuro que a gente quer. Então, quando eu entendi, né, esse fio que foi ali puxando nesse novelo, que eu fui desfazendo essa teia, foi me trazendo muitos insights, muitas clarezas. E aí o método Ankara, ele nasceu disso. Como que eu posso ressignificar esses traumas sem revivenciá-los? Como eu posso reprocessá-los de uma maneira que a pessoa não sinta novamente essa dor, né? Que ela carrega, às vezes, de ancestrais, de muitas e muitas gerações. Então foi a partir dessa busca, desse mergulho em mim mesma, de investigar, de estudar bem profundamente a mente, principalmente a parte espiritual e também artigos científicos. O teu respaldo científico para mim é muito importante, que nasceu o método Ankara. E o método, ele tem um propósito, ele tem um caminho para a gente reconhecer essas marcas ocultas. Ele tem uma trilha de migalhas que eu criei de uma forma muito sutil, que eu adoro a sutileza, e a gente vai acolher o que precisa ser olhado e ressignificar de uma forma super transformadora e sem travar você nesse fluxo, nesse movimento. Então, esse método ele vai reprocessar tudo que você vivenciou no seu inconsciente e também que você carrega essas memórias de ancestralidade. Ele vai tirar esse peso e trazer muita leveza e vai transformar essa dor em potência. Então, você vai acabar aos poucos se sentindo inteiro novamente. E é muito interessante que durante essa metodologia que eu fui a paciente zero, eu apliquei em mim, validei em mim mesma e vi que realmente funcionou, me trouxe muita autoridade sobre mim, sobre o meu eu, sobre quem eu sou. Reprocessei questões que me traziam medo e dúvidas, e hoje eu me sinto muito presente, né, e consciente daquilo que eu sou, daquilo que eu fui, daquilo que eu posso ser. E agora eu tenho certeza que eu sou dona da minha própria história. Isso foi a maior transformação que eu vivenciei durante essa jornada
aplicando o método em mim, vivenciando esse método dia após dia. Então, o que você vai descobrir aqui não é uma teoria distante da realidade, ela é totalmente aplicável, ela é real e ela transforma, porque eu apliquei em mim. Eu tive muitos presentes durante o processo. Não foi um processo fácil, foi um processo que demandou muito foco, comprometimento com a minha mudança, com a minha transformação e com querer, né? Com querer que essa força invisível que me travava, ela fosse ali dissipada. Então, eu convido você agora para você parar de se sabotar sem você se perceber e começar a andar na direção da sua própria verdade, que é o caminho para dentro, libertador, com consciência. E esse movimento, ele é só o início. O método Ankara, ele não é uma ideia, ele é uma prática ritualística muito simples. Ele é um processo de você despertar. Então, é uma jornada, um ritual de 49 dias, onde eu pego na sua mão e todos os dias você faz ali pequenos movimentos, pequenos exercícios, e eu tenho algumas ferramentas que eu compilei para você sentir essa energia e aproveitá-la ao máximo. Então tem algumas perguntas aqui que o pessoal veio me fazendo durante a semana, que eu vou ler as perguntas e eu vou responder aqui ao vivo as dúvidas que vocês aqui trouxeram para mim durante a jornada de lançamento do método Ankara. Bom, tem uma pergunta aqui que é assim: como eu sei se tenho traumas que estão me bloqueando? Como eu sei se tenho traumas que estão me bloqueando? Como que você reconhece? Então é assim, basicamente é quando você tenta fazer uma coisa por vários caminhos e mesmo você mudando o jeito de fazer, você não consegue o resultado que você quer. É como se você tivesse uma sensação de uma força invisível trabalhando contra aquilo que você quer. E, por exemplo, quando você toma uma decisão de não fazer uma coisa, você volta a fazer aquilo que você prometeu que não ia fazer. Geralmente são repetições de padrões. E quando você diz um não, de repente você volta atrás. Então, geralmente é nesse contexto e é muito sutil. Então, essa ferramenta de autoconhecimento é muito importante, porque ela vai te trazer ali o orar e vigiar que você precisa para entender quando é que esse momento está chegando de autossabotagem. Então, o trauma, às vezes, ele não é evidente. Às vezes, o que eu mais gosto de falar... Oi, tudo bem? Ai, boa noite, boa noite. Deixa eu fazer um tchauzinho aqui. Obrigada, oi, Vitor. Obrigada pelo carinho. Oi, Lulu, obrigada. Então, geralmente isso é muito sutil. A gente, às vezes, não consegue pegar isso ali rápido. A não ser que você já esteja nessa trilha de autoconhecimento, já saiba como você se funciona e você se observar. Isso é muito importante, observar como é o seu comportamento no dia a dia, como que você responde às emoções. E é por isso que você acaba entendendo que um trauma, ele não é às vezes uma coisa que você passou durante a sua vida e você sentiu na consciência. Pode ter vindo principalmente ali da parte da gestação, se sua mãe teve uma gravidez desejada ou se foi uma gravidez que não foi desejada. Então é toda uma cadeia, são várias nuances que giram em torno de um trauma, tá certo? Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água antes da próxima pergunta. A pergunta aqui, que eu tava, é até de encontro que eu estava falando. É possível realmente ressignificar algo que aconteceu antes mesmo de eu nascer? Sim.
Porque o método Ankara, ele vai ali abordar o seu inconsciente. A gente vai trabalhar a raiz do seu problema sem atacar de frente. Então a gente vai com ferramentas e com a minha mentoria, o meu acompanhamento seguro, pegando na sua mão, trabalhar essa questão de uma forma que você não vai sentir a dor. Você vai ter um desconforto, pode ser que sim, seu corpo tentando te proteger daquilo, mas é muito simples e é por isso que funciona, né? Então eu digo que tem muita complexidade na simplicidade. Então realmente dá para ressignificar esse trauma que aconteceu mesmo antes de você nascer, porque a gente vai trabalhar a nível celular, a nível de DNA, a nível de inconsciente. Isso é muito profundo, tá certo? A outra pergunta que o pessoal trouxe aqui é: qual é o primeiro passo para eu começar a destravar a minha vida? Bom, o primeiro passo é você estar aqui assistindo essa live, parabéns, já é 50% do processo. O segundo passo é você dizer sim para a mentoria, eu pegar na sua mão e fazer aí essa jornada. São 49 dias, gente, todos os dias a gente vai trabalhar uma questão de uma forma muito simples e que dá para você encaixar na sua rotina do dia a dia. É aplicável de uma forma muito prática, tranquila. Então, por isso que é fácil. Então, por isso que funciona, porque ele não é uma teoria maçante, ele é pura prática. São ferramentas 100% práticas com a minha guiança. Tá? Então esse é o primeiro passo para destravar a sua vida. É você decidir que você quer mudar, que você quer reprocessar essas questões e ressignificar a sua vida de uma forma que você consiga fluir. Oi, Noah. Mamãe tá na live. Mamãe tá respondendo pergunta. Não pode. Vai lá com seu irmão, mamãe já tá finalizando. Vitor, você quer aparecer? Vitor, por favor, pega ele aqui. Fala oi pro pessoal, fala oi. Fala oi. Vai lá com... Aí, daqui a pouco a mamãe vai. Daqui a pouco a mamãe vai. O meu espectador, Mirim, o Noah. Meu filho mais novo, gente. Criança de 1 ano e meio. Ele tem uma energia que é uma delícia. Cansa, mas é muito gostoso. Bom, então, aqui para mais uma pergunta. A penúltima pergunta é: esse método serve para qualquer área da vida ou só para relacionamento? Gente, ele serve para qualquer área da sua vida, para todas as áreas da sua vida, porque ele trabalha o ser humano de forma holística. Então, o pilar do meu trabalho é corpo, mente, espírito e emoções. Então, dentro dessa dinâmica, a gente trabalha a parte das finanças, a gente trabalha o relacionamento com a mãe, com o pai, relacionamento com o cônjuge, com o namorado. A gente trabalha também questões de você não ter amigo, porque você é uma pessoa mais retraída. Então a gente trabalha de uma forma holística. Eu vejo o ser humano como um todo. A gente faz esse método como um raio-x. Então, sim, ele é para todas as áreas da sua vida. E a gente pode sim fazer de uma forma focada, pode, mas ele é tão completo. Eu pensei nisso porque tem muita coisa no nosso inconsciente que às vezes a gente pensa que é uma coisa e na verdade não é. Às vezes, por exemplo, você tá com uma questão que é financeira, mas na verdade é uma questão de relacionamento. Então eu pensei dessa forma de trabalhar o ser humano de uma forma holística para atender todas as áreas da vida e processar esses traumas e ir destravando aos poucos, tá certo? Bom, então aqui a última pergunta é: quanto tempo leva para sentir os resultados com o método Ankara? Bom, é bem relativo, isso vai de pessoa para pessoa e depende da sua disponibilidade e do seu comprometimento e do seu poder de decisão de fazer dar certo. Isso já é o primeiro passo, já é imediato. Então você tomar uma decisão e seguir. E é muito relativo, porque
pra mim, na primeira semana, foi a semana que eu mais, assim, percebi destravar. Porque ali é onde estava meu bloqueio. Então, dependendo de onde está o seu bloqueio, porque são 5 semanas, aliás, são 7 semanas, né? Cada semana nós vamos trabalhar um tema. A gente vai usar uma ferramenta direcionada. Então, dependendo do que você tá ali como forma de bloqueio, então você vai perceber, às vezes, na primeira semana, na segunda, ou dependendo do seu nível de bloqueio, em todas as semanas você vai ter uma percepção. Então é um pouco relativo, porque é muito particular de pessoa a pessoa. Mas dependendo ali do seu nível de bloqueio e do seu comprometimento, no primeiro dia você já consegue sentir uma movimentação energética, algumas coisas acontecendo. Tá certo? Bom, hoje foi uma live pra gente apresentar o método Ankara. Tô muito feliz de trazer essa metodologia para servir a humanidade, porque transforma vidas, transformou minha vida. Eu agora consigo ficar em estado de paz, mesmo dentro do caos, e entender que tudo que acontece não tá no meu controle, então tá nas mãos de Deus. É claro que eu faço as ações e Deus está no comando, essa força maior, essa inteligência que nos move, que nos guia, que nos dá vida, que nos dá essa força, essa sabedoria e que faz a gente acordar todos os dias e viver essa vida que é maravilhosa. Bom, então espero que vocês tenham aí sentido no seu coração, e você que quer já trabalhar junto comigo, faça sua inscrição. Eu tenho somente para esse acompanhamento 10 vagas, porque eu gosto de acompanhar de perto. E você que quer adentrar o método Ankara, tem um grupo especial que eu criei no WhatsApp. Depois é só entrar. Eu vou deixar disponível no direct, só me responder que eu mando pra você. E quem adentrar vai ganhar de brinde um diário lindo, maravilhoso, para você colocar toda a sua jornada, todas as suas percepções e colocar dentro desse diário como ele fosse o seu melhor amigo durante esses 49 dias para te auxiliar nessa jornada. E eu também estarei todos os dias com vocês de pertinho acompanhando. Então, como que vai funcionar? O primeiro grupo, eu vou fazer uma live de boas-vindas para todo mundo se conhecer, tá? Mas é particular, então o acompanhamento ele é individual. Então essa live de boas-vindas é só pra gente fazer os movimentos da semana. Então vai ser um encontro ao vivo por semana durante 7 semanas. Vão ser os movimentos e depois a gente vai partilhar, né, no final, como foi a sua jornada e o meu acompanhamento 24 horas por dia. É muito exclusivo. Qual é o valor do investimento do método Ankara? Bom, o investimento é 12 vezes de... Deixa eu fazer aqui que eu acabei esquecendo o decor. Por apenas 12 vezes... Deixa eu ver aqui. 12 vezes de 416. Você vai ter um acompanhamento de 49 dias nessa mentoria, que vai transformar a sua vida, vai te deixar uma pessoa mais leve e vai equilibrar o seu eixo de corpo, mente, espírito, as suas emoções, para você passar pelo mundo e não ser afetado por todas as coisas que o mundo traz pra gente como desafio. Desafio na vida da gente, sim, vai ter, sempre vai ter. E é essa que é a beleza, pra gente expandir. Seria de nós se tudo fosse fácil. Então sim, a sua vida vai ter desafio, mas você vai ter serenidade, você vai ter clareza e você vai saber como passar pelos seus desafios de uma maneira que você vai ter mais leveza, qualidade de vida, e as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila para você. E é um estado de paz, que é um estado natural que Deus nos criou. É esse convite que eu faço para você. Vem comigo sentir essa energia. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo, e as inscrições do método Ankara estão abertas. Chame no direct, entre no grupo, que depois eu vou dar mais informações para vocês aí sentirem essa energia de perto comigo. Então esse foi o nosso encontro de hoje.
Fiquem com Deus, com a deusa, no solstício de primavera, um dia maravilhoso, especial. Quero aqui encerrar dizendo que o método Ankara, ele nasceu e hoje foi o dia que eu escolhi, não aleatoriamente, mas sincronicamente, aqui renascendo, que a primavera é o renascimento. Depois de tanta dor, tudo se transforma em flor. Essa é a frase que define o método Ankara. Um grande beijo para vocês e até os nossos próximos movimentos e as nossas próximas lives. Um grande beijo para você. Até mais.